Imagine pagar $5 por dia aos seus funcionários, quando o mercado pagava $2,50. Ser chamado de louco comunista por empresários rivais. E 10 anos depois estar bilionário enquanto concorrentes estavam quebrando. Esta é a história de Henry Ford, o homem que não inventou o carro, mas inventou como produzi-lo barato, o suficiente para massas comprarem. E você vai descobrir por que pagar bem pode ser estratégia de lucro, não caridade. Como linha de montagem reduziu o tempo de produção de 12 horas para 1h30. E qual erro de ego quase destruiu o império dele quando recusou evoluir produto. 1863, Michigan. Nasce Henry Ford, filho de fazendeiros irlandeses. A família tinha terra modesta cultivando o básico para sobreviver. Vida era dura, trabalhando sol a sol. Henry odiava a agricultura com paixão. Achava trabalho repetitivo e sem futuro como prisão perpétua. No campo, mas era obcecado por máquinas desde criança. Desmontava relógios para entender engrenagens, consertava equipamentos agrícolas dos vizinhos, sonhava com um mundo movido por motores, não por cavalos e músculos. Aos 16, fugiu para Detroit trabalhar como aprendiz de mecânico, ganhando praticamente nada, mas aprendendo tudo sobre motores, válvulas, pistões, transmissões, transformando oficina em universidade prática, onde cada máquina era professor. Aos 28, Ford conseguiu emprego como engenheiro na Edison Illuminating Company, ganhando salário decente. Mas gastava noites e fins de semana construindo protótipos de carros movidos a gasolina no galpão, atrás de casa como um inventor louco, perseguindo o sonho que todos achavam impossível. Em 1896, finalmente terminou o primeiro carro funcional. Quadriciclo movido a gasolina que assustou cavalos nas ruas de Detroit, mas não era nada revolucionário. Dezenas de inventores estavam fazendo carros similares. Problema não era construir carro, era construir carro que pessoa comum pudesse comprar. Carros da época custavam o equivalente a anos de salário de trabalhador médio. Eram brinquedos de milionários, não transporte das massas. Ford tentou fundar empresas de carros 2 vezes e faliu nas 2. Investidores perderam dinheiro e o abandonaram chamando de teimoso incompetente. Mas em 1903, aos 40 anos, conseguiu convencer novos investidores a tentarem terceira vez fundando Ford Motor Company com $28 mil de capital. Durante 5 anos, Ford experimentou modelos diferentes. Alguns caros, outros baratos. Alguns potentes, outros lentos. Mas em 1908, teve insight revolucionário que mudaria o mundo. Em vez de fazer vários modelos para públicos diferentes, faria um modelo único padronizado produzido em escala massiva. Reduzindo o custo unitário drasticamente, foi contra a intuição de todos os empresários da época que acreditavam em diversidade de produtos, mas Ford entendeu que padronização extrema era chave para preço baixo como McDonald's. Décadas depois, entenderia que hambúrguer idêntico em escala global reduz custos. Lançou o Model T em 1908, custando $850. Ainda caro, mas metade do preço de carros similares. Era simples, confiável, fácil de consertar, e Ford prometeu que preço cairia cada ano conforme produção aumentasse. A demanda explodiu. Milhares queriam comprar, mas produção era lenta demais. Cada carro levava 12 horas para montar, porque trabalhadores se moviam ao redor do carro, instalando peças uma por uma. Era gargalo brutal onde demanda massacrava a oferta como fila infinita, esperando o produto que não chegava rápido o suficiente. Em 1913, Ford visitou o matadouro de Chicago e teve epifania assistindo carcaças de porco se moverem em correia, enquanto trabalhadores especializados faziam cortes específicos, cada um repetindo a mesma tarefa infinitamente. Era eficiência brutal transformando o animal em carne em minutos. Ford voltou para a fábrica e implementou linha de montagem móvel, onde carro se movia em esteira e trabalhadores fixos instalavam peças específicas repetidamente. Dividiu construção de carro em 84 etapas separadas. Cada trabalhador fazia uma tarefa simples repetida milhares de vezes por dia. Resultado foi chocante. Tempo para montar Model T caiu de 12 horas para 1h30. Produção explodiu, custos despencaram. Em 1925, Model T custava $260,
menos que terço do preço original, qualquer trabalhador americano podia comprar pagando em prestações, como o sonho americano em 4 rodas. Mas linha de montagem criou problema novo. Trabalho era tão repetitivo, entorpecente e brutal que turnover de funcionários era 80% ao ano. Trabalhadores largavam o emprego em semanas porque não aguentavam apertar mesmo os parafusos 8 horas por dia. Ford estava perdendo tempo e dinheiro treinando substitutos constantemente, como enxugar gelo. Em 1914, Ford fez algo que chocou o mundo empresarial. Anunciou que pagaria $5 por dia, quando o mercado pagava $2,50, literalmente dobrou o salário da noite para o dia. Empresários rivais o chamaram de traidor capitalista, comunista disfarçado, louco que quebraria em meses. Jornais escreveram editoriais atacando, dizendo que estava destruindo a economia pagando demais. Mas Ford tinha calculado friamente. Salário maior atraiu melhores trabalhadores. Turnover caiu para 15%, economizando fortuna em treinamento. Funcionários motivados trabalhavam mais rápido, aumentando produtividade. E o mais genial, trabalhadores ganhando $5 por dia podiam comprar Model T. Ford estava criando próprios clientes, pagando bem seus funcionários, como ciclo virtuoso, onde salário alto gerava consumo que gerava lucro, que pagava salários altos. Era keynesianismo prático décadas antes de Keynes teorizar. Ford entendeu que economia funciona quando trabalhadores ganham o suficiente para consumir o que produzem. Em 10 anos, Ford Motor Company dominou o mercado. Em 1920, produzia metade de todos os carros do mundo. Henry Ford era bilionário. Model T estava em todo lugar. Carro deixou de ser luxo e virou necessidade, transformando a América em sociedade. Sobre rodas, subúrbios nasceram porque pessoas podiam morar longe e dirigir até trabalho. Estradas foram construídas, conectando o país. Toda a infraestrutura americana moderna existe porque Ford democratizou o automóvel como Gutenberg democratizou livros. Mas sucesso massivo gerou ego inflado, que quase destruiu tudo. Ford se recusou a evoluir Model T durante anos, ignorando concorrentes lançando carros mais modernos. Dizia que cliente podia ter carro de qualquer cor, desde que fosse preto, porque tinta preta secava mais rápido. Recusava adicionar funcionalidades que consumidores pediam. Tratava a empresa como ditadura pessoal, demitindo qualquer um que discordasse. Em 1927, General Motors ultrapassou Ford em vendas, oferecendo carros coloridos, confortáveis, modernos. Ford finalmente admitiu o erro e lançou. Model A, mas tinha perdido liderança de mercado. Ego custou bilhões em valor de empresa. Ford também tinha lado sombrio terrível. Era antissemita, convicto que publicou jornal chamado Dearborn Independent, espalhando teorias conspiratórias sobre judeus. Culpava judeus por todos os problemas do mundo. Hitler citou Ford como inspiração. O governo americano teve que pressioná-lo para parar propaganda odiosa. Essa mancha permanente em legado mostra que genialidade nos negócios não significa decência humana. Morreu em 1947 aos 83, deixando fortuna de 200 bilhões ajustados. Ford Motor Company continua gigante até hoje. Model T vendeu 15 milhões de unidades. Linha de montagem dele é usada para produzir praticamente tudo que existe. Então, que lições? Primeira, padronização extrema reduz custos dramaticamente, permitindo preço baixo e escala alta. Não tente fazer tudo para todos. Faça uma coisa para milhões. Segunda, salários altos podem ser estratégia de lucro não custo. Funcionários bem pagos são mais produtivos, ficam mais tempo e compram seus produtos. Terceira, clientes não sabem o que querem até você mostrar. Ford disse que se perguntasse às pessoas o que queriam, diriam cavalos mais rápidos, não carros, e 9 antes da demanda existir. Quarta, estude indústrias diferentes para encontrar soluções. Linha de montagem veio de matadouro, não de fábrica de carros. Melhores ideias vêm de analogias inesperadas. Quinta, eficiência operacional vence qualidade excessiva. Model T não era melhor carro, mas era bom, suficiente e muito mais barato. Perfeição é inimiga do lucro. Sexta, crie seus próprios clientes pagando bem quem trabalha para você. Ciclo virtuoso de salários altos, gerando consumo alto, é sustentável. Sétima,
Ego é veneno que mata impérios. Ford recusou evoluir por orgulho e perdeu liderança. Humildade para adaptar é essencial. 8ª. Legado é manchado por caráter, não apenas conquistas. Ser genial nos negócios não desculpa ser pessoa horrível. Hitler admirando você deveria ser wake-up call. História de Ford prova que inovação não precisa ser produto novo, mas pode ser processo novo, que democratizar acesso através de preço baixo cria mercados massivos, que tratar funcionários bem. É investimento, não caridade. Ele transformou carro de brinquedo de rico em ferramenta de trabalhador, mudou geografia urbana, criou classe média americana, mas também mostrou que genialidade e maldade podem coexistir. Se inscreve e ativa sininho. Comenta se você pagaria dobro aos funcionários se isso aumentasse lucro. Descrição tem extras. Próximo vídeo, outra história. Até lá e lembra, maior inovação nem sempre é produto, mas como você o produz.